Questão número 8, meu querido aluno, uma questão ainda aqui dentro do assunto de estrutura atômica, de distribuição eletrônica, né, e configuração eletrônica. Questão do SESMAC 2025-1, que fala o seguinte: considerando-se as definições eletrônicas dos elementos químicos, tem-se que dois elétrons em um átomo nunca podem ter o mesmo conjunto de quatro números quânticos. Aí você vai lembrar quem são os números quânticos, Sandrão. Você vai lembrar, ó, S, P, D, F. Aí você vai lembrar que no subnível S pode no máximo dois elétrons, no P 6, no D 10 e no F 14. E você sabe que o elétron só vai para o subnível P depois que esse orbital estiver totalmente preenchido. Aí ele pergunta aqui, ó, essa afirmação é conhecida como regra de Hurt. A regra de Hurt é aquela regrinha em que ele fala o seguinte: você tem aqui os orbitais, né? Beleza? Então, primeiro você vai colocar um elétron com spin contrário. Se você tiver mais um elétron, vai para o orbital, mais um elétron para o orbital. Quando terminar, você volta para o orbital seguinte no sentido contrário. Essa, de maneira fácil para você entender, essa é a regra de Hurt. Um, um elétron só vai preencher o seu orbital se todos os orbitais daquele subnível já estiver totalmente completo. Periodicidade de Mendeleev está relacionado à tabela periódica. Não tem a ver com o nosso assunto aqui agora. Princípio da exclusão de Pauli. Sim, o princípio da exclusão de Pauli fala que os quatro números quânticos, S, número quântico principal, que é representado pelo L, é secundário, ou que é representado pelo N, secundário, que é o L, ou azimutal, magnético, M, e o spin, quer dizer que os elétrons nunca os elétrons terão os quatro números quânticos iguais. Quando eu fiz aqui o subnível S, eu peço desculpa, não é os quatro números quânticos, é o número quântico principal, secundário, magnético. Aqui estão os subníveis que vão ajudar você a determinar os números quânticos. Esse cara indica a camada, esse cara indica o subnível, esse cara indica o orbital e esse cara indica se ele tem um spin, se a setinha é para cima aqui, ó, o elétron, ou para baixo. Então os quatro números quânticos não são esses aqui, tá? Eu vou até apagar aqui, que eu acabei pensando lá na frente. Então os quatro números quânticos, tá? Para você não se atrapalhar, são esses quatro números quânticos aqui, ok? Beleza? Só que dentro dos números quânticos você tem que saber os subníveis S, P, D, F para saber montar os quatro números quânticos, tá bom? Então olha só, princípio da exclusão de Pauling está relacionado aos números quânticos, certo? Então, verdadeiro é o princípio de exclusão. Regra de Aufbau ou construção. Muita gente chama o diagrama de Pauling, ou diagrama dos subníveis, né? Da distribuição de energia, de diagrama de Pauling, mas na verdade ela é a regra de Aufbau, quer dizer construção em alemão, se eu não me engano, certo? Então, na verdade, aquele 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, na verdade é a regra de Aufbau, tá bom? O princípio da incerteza é que um elétron, né, de Heisenberg está lá naquelas três, lá em estrutura atômica, né? Depois dos modelos atômicos serem criados, aí três teorias atuais, né? O princípio da incerteza de Heisenberg, que é impossível determinar ao mesmo tempo a velocidade e a posição de um elétron. O princípio da dualidade, o elétron pode se transformar, pode se comportar como uma partícula onda. E o princípio de orbital, que de Schrödinger, que os elétrons ocupam regiões ao redor do núcleo, que a gente chama de orbitais. Então, esses orbitais são expressos por esses quatro aqui. Agora, só a gente aprimorando aqui, vamos supor que eu tenha um subnível, eu tenha o 3p5, só para você entender, tá? 3p5, quais seriam os números quânticos desses 5 elétrons? Então, o número quântico principal, que é o N, é 3.
Por que 3, Sandrão? Porque está indicando em qual camada em que ele está. Número, N número, L letra. Então, qual é a letra que tem aqui? P, tem um númerozinho para ela, que é 1. Tá? Então, por exemplo, só para a gente lembrar. Quais são os subníveis? S, P, D, F. Quais são os números quânticos, Sandrão? Qual é o número quântico secundário em relação ao subnível? Se os elétrons estiverem no subnível S, seu número quântico secundário é 0. No P é 1, no D é 2 e no F é 3. Então, esses 5 elétrons têm número quântico secundário 3. N quer dizer camada. Então, todos os 5 elétrons estão na terceira camada. O que é que vai mudar agora? Número quântico magnético, certo? Então, o P, ele tem no máximo 6 elétrons. Então, a metade é 3, né? Então, dá 3 orbitais. O orbital do meio é sempre 0, o anterior é menos 1 e aqui é mais 1. Quantos elétrons eu tenho aqui? 5 elétrons. Então, agora eu vou colocar os elétrons aqui para você entender. Então, eu tenho aqui, ó, regra de Hooke. Primeiro, eu preencho com a quantidade de energia. Primeiro elétron vai ocupar o primeiro orbital. 1. Segundo, 2, 3. Quando acaba os orbitais, você volta para o início, só que com spin contrário. 4, 5. O último, se eu perguntasse qual o número quântico magnético do último elétron, ou seja, o elétron de maior energia, seria esse último aqui, é 0. Aí, qual o seu spin? Ele parou para cima ou para baixo? Ah, esse último parou para baixo. Então, ele tem um spin mais um meio. O spin seria como se fosse a rotação, né? Um elétron para ocupar o mesmo orbital, de maneira simples, só você entender, tá? É como se um girasse num sentido, o outro girasse em outro sentido, tá bom? Mas mais e menos depende, ele pode dizer, adote o primeiro elétron, esse aqui, com spin positivo, então o outro é negativo. Mas geralmente o primeiro, que é para cima, ele é negativo. E o que é para baixo, ele é positivo. Mais o meio, menos o meio. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó. Qual seria o spin desse terceiro elétron? Esse é o terceiro elétron, né? Primeiro não foi todos para cima. 1, 2, 3, 4. Esse terceiro elétron está na mesma camada do último? Tá. Então, seu número quântico principal é 3. Ele está no mesmo subnível? Tá, no subnível P. Então, seu número quântico secundário é 1. Só que o orbital dele não é o mesmo, tá? O orbital dele é mais 1. Então, o número quântico magnético desse elétron aqui é mais 1, tá? E o seu spin? Aí o seu spin seria menos o meio. Agora, olha só. Eu tenho aqui do lado desse cara, eu tenho esse cara para cima, não tem? Qual é a diferença dele? Eles estão na mesma camada, no mesmo subnível, no mesmo orbital. Então, número quântico magnético 0. Só que o spin é contrário. Então, esse cara aqui, só para a gente apagar aqui, ó, eu teria o seguinte, ó. Esse carinha aqui teria o número quântico secundário menos 1 meio. E esse carinha aqui teria o número quântico secundário, não, desculpa, spin, né? Spin mais 1 meio, tá? Porque eu estou adotando o primeiro para cima. Então a regra de Hooke diz que primeiro você coloca um elétron em cada orbital. Quando chega no último orbital daquele subnível, você volta para o início, aí obrigatoriamente com o spin contrário, certo? O princípio da exclusão de Pauling diz que na tabela periódica não tem como um elétron ter os 4 estados quânticos iguais. Vai mudar alguma coisa, certo? Algum vai ser diferente. E a regra de Aufbau fala que primeiro, com a distribuição eletrônica, né, SPDF, primeiro preenche os elétrons subnível S, o átomo, os elétrons daquele átomo, depois vai para o P, depois que preencher o P vai para o D, e assim sucessivamente. Por isso que a regra é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, e assim sucessivamente. O que você chama de diagrama de Pauling, na verdade, é a regra de construção que a palavra Aufbau em alemão é construção, tá bom?